Durante séculos, a diversidade da aparência humana despertou curiosidade, especulação e até teorias equivocadas. Entre essas diferenças visíveis, a cor da pele sempre foi uma das mais debatidas. Mas quando olhamos especificamente para o leste asiático, surge uma pergunta intrigante. Como e por que a pele clara se tornou predominante em várias populações dessa região? Para entender esse mistério, precisamos voltar dezenas de milhares de anos no tempo. A história começa na África, onde surgiram os primeiros humanos modernos. Esses ancestrais possuíam pele escura, rica em melanina, o pigmento responsável por proteger o corpo contra a radiação ultravioleta intensa. Em regiões próximas ao Equador, essa proteção era essencial para evitar danos solares e preservar nutrientes vitais como o folato. Mas há cerca de 60 a 70 mil anos, pequenos grupos começaram a migrar para fora da África. Essa jornada transformaria não apenas a geografia humana, mas também sua biologia. À medida que esses grupos se deslocavam para latitudes mais altas, encontravam ambientes completamente diferentes. A intensidade de radiação solar diminuía drasticamente. O frio se tornava mais intenso. As estações variavam de forma mais extrema. E o corpo humano precisou se adaptar. Uma das principais pressões evolutivas estava relacionada à vitamina D diferente do folato, que precisa ser protegida da radiação excessiva. A vitamina D depende da exposição solar para ser produzida na pele. Em regiões com pouca luz solar, especialmente durante longos invernos, produzir vitamina D suficiente se tornava um desafio. Indivíduos com menor quantidade de melanina conseguiam sintetizar vitamina D com mais eficiência em ambientes de baixa radiação UV. Essa vantagem, mesmo pequena, aumentava suas chances de sobrevivência e reprodução. Com o passar de milhares de anos, mutações que reduziam gradualmente a produção de melanina foram sendo favorecidas pela seleção natural. Mas aqui está o ponto fascinante. O que aconteceu no leste asiático não foi simplesmente uma repetição do que ocorreu na Europa. Durante muito tempo, acreditou-se que a pele clara nas populações europeias e asiáticas tivesse a mesma origem genética. Porém, estudos modernos de DNA revelaram algo surpreendente. As mutações responsáveis pela pele clara na Europa são, em grande parte, diferentes das encontradas no leste asiático. Isso significa que a pele clara surgiu de forma independente em diferentes regiões do mundo. É um exemplo impressionante do que os cientistas chamam de evolução convergente, quando populações distintas desenvolvem características semelhantes por enfrentarem pressões ambientais parecidas. No leste asiático, genes específicos relacionados à pigmentação passaram por alterações ao longo de milhares de anos. Essas mudanças não aconteceram de uma vez. Foram pequenas variações acumuladas geração após geração. Além do fator solar, outros elementos podem ter contribuído. Durante a última era do gelo, vastas áreas do norte da Ásia eram cobertas por gelo ou tundra. A dieta das populações também mudou. Em algumas regiões, o consumo de alimentos ricos em vitamina D, como o peixe, poderia ter reduzido a pressão seletiva. Em outras, a escassez alimentar aumentava a importância da eficiência metabólica. Outro fator relevante foi o isolamento geográfico. Cadeias de montanhas, desertos extensos e grandes rios criaram barreiras naturais que limitaram o fluxo genético entre diferentes grupos. Isso permitiu que certas mutações se tornassem mais comuns dentro de populações específicas. O leste asiático, portanto, não foi apenas um palco passivo da evolução. Foi um laboratório natural onde clima, geografia e genética interagiram de maneira complexa. E há ainda um aspecto cultural que não pode ser ignorado. Embora a seleção natural explique a origem biológica da pele clara, preferências estéticas e estruturas sociais, surgidas milhares de anos depois, também influenciaram percepções sobre tonalidade de pele. No entanto, é importante separar fatores culturais recentes das origens evolutivas profundas. A ciência moderna, especialmente através da genética populacional, nos permite reconstruir essas trajetórias com precisão crescente. Ao analisar variações específicas no DNA de populações contemporâneas e compará-las com amostras antigas, pesquisador consegue mapear quando determinadas mutações começaram a se espalhar. E o que descobrimos é que a história da pigmentação no leste asiático é complexa, multifacetada e muito mais antiga do que imaginávamos. A pele clara não surgiu de um único evento. Ela foi o resultado de múltiplas adaptações graduais, moldadas por milhares de anos de interação entre ambiente e genética. Mas quais são exatamente esses genes envolvidos? Quando essas mutações começaram a se espalhar? E por que o padrão asiático é diferente do europeu? Na próxima parte, vamos mergulhar profundamente na genética molecular por trás desse fenômeno, explorando os mecanismos biológicos que revelam o verdadeiro segredo genético da pele clara no leste asiático. Se a primeira parte dessa história revelou o contexto ambiental e evolutivo, agora é hora de entrar no núcleo da questão, o DNA.
A pele humana deve sua cor principalmente à melanina, um pigmento produzido por células chamadas melanócitos. A quantidade e o tipo de melanina determinam a tonalidade da pele. Quanto maior a concentração, mais escura tende a ser a pele. Quanto menor, mais clara. Mas o que controla essa produção? A resposta está em um conjunto complexo de genes que regulam desde a síntese da melanina até seu transporte dentro das células. Durante muito tempo, cientistas acreditavam que os mesmos genes responsáveis pela pele clara na Europa também explicavam o fenômeno no leste asiático. Porém, análises genéticas modernas mostraram que essa suposição estava incorreta. Um dos principais genes associados à pele clara em populações europeias é o SLC24A5. Uma mutação específica nesse gene se espalhou amplamente na Europa há cerca de 8 a 10 mil anos. No entanto, essa variante é rara em populações do leste asiático. Em vez disso, estudos identificaram outros genes desempenhando papel fundamental na região asiática. Um dos mais importantes é o gene OCA2, que influencia a quantidade de melanina produzida. Variantes específicas desse gene são mais comuns em populações do leste asiático e estão associadas à redução da pigmentação. Outro gene relevante é o DDB1, que também apresenta sinais de forte seleção natural na Ásia Oriental. Pesquisas indicam que determinadas variantes desse gene passaram por um processo rápido de disseminação, sugerindo que ofereciam vantagem adaptativa significativa. Essas descobertas revelam algo extraordinário. A pele clara no leste asiático não é resultado de uma única mutação dominante, mas de múltiplas alterações genéticas atuando em conjunto. Isso reforça a ideia de evolução convergente. Populações diferentes, separadas geograficamente, enfrentaram desafios ambientais semelhantes, como baixa radiação ultravioleta, e encontraram soluções biológicas distintas para lidar com o problema. É como se a natureza tivesse escrito respostas diferentes para a mesma pergunta. Mas como os cientistas sabem que esses genes foram realmente selecionados pela evolução? A resposta está nos chamados sinais de seleção positiva no genoma. Quando uma mutação oferece vantagem significativa, ela tende a espalhar rapidamente dentro de uma população. Isso deixa uma assinatura genética característica, uma redução na diversidade genética ao redor daquela região do DNA. Ao analisar grandes bancos de dados genéticos, pesquisadores observaram esses padrões em genes relacionados à pigmentação no leste asiático. Isso indica que essas variantes não surgiram por acaso, elas foram favorecidas ao longo do tempo. Outra descoberta importante veio da análise de DNA antigo. Com o avanço da tecnologia, tornou-se possível extrair material genético de restos humanos com milhares de anos. Ao comparar genomas antigos com os de populações modernas, cientistas perceberam que algumas variantes associadas à pele clara se tornaram comuns relativamente tarde na história humana. Isso sugere que a evolução da pigmentação não foi imediata após a saída da África, mas um processo gradual que se intensificou em determinados períodos. E há mais. Pesquisas também mostram que diferentes regiões do leste asiático apresentam variações internas significativas. Populações do norte tendem a apresentar frequências mais altas de certas variantes associadas à redução de melanina, possivelmente devido à menor incidência de radiação solar. Já regiões mais ao sul, com maior exposição ao sol, mantêm níveis relativamente mais elevados de pigmentação. Isso demonstra que a evolução continua sendo influenciada pelo ambiente local. Além dos fatores biológicos, a migração interna dentro da Ásia desempenhou papel crucial. Ao longo de milhares de anos, populações se deslocaram, se misturaram e trocaram material genético. Esse fluxo gênico contribuiu para a complexidade do padrão atual. Outro ponto fascinante é que a pigmentação da pele está ligada a redes genéticas amplas. Alguns genes envolvidos na cor da pele também participam de processos celulares relacionados à resposta ao dano causado por radiação ultravioleta. Isso significa que a seleção natural pode ter atuado não apenas sobre a tonalidade da pele em si, mas sobre mecanismos de proteção celular mais amplos. A história genética do leste asiático revela algo profundo sobre a natureza da evolução humana. Ela não segue um roteiro simples. Não há um único gene responsável. Não há um único momento decisivo. Há múltiplas forças atuando simultaneamente: clima, dieta, geografia, migração e acaso genético. E o resultado é a diversidade que vemos hoje. Mas talvez a descoberta mais importante seja esta. Apesar das diferenças visíveis, as variações genéticas relacionadas à cor da pele representam apenas uma fração minúscula do nosso genoma. Mais de 99,9% do DNA humano é compartilhado entre todas as populações do planeta. As diferenças são adaptações superficiais a ambientes específicos. São marcas da nossa jornada evolutiva. E essa jornada ainda não terminou. Na próxima parte, vamos explorar como essas descobertas científicas impactam nossa compreensão moderna sobre identidade, diversidade e o futuro da evolução humana.
Porque entender o passado genético não é apenas olhar para trás. É também compreender quem somos hoje. Depois de atravessarmos milhares de anos de migração, analisarmos mutações específicas no DNA e entendermos como a seleção natural moldou populações inteiras, chegamos a uma conclusão essencial. A história da pele clara no leste asiático é, na verdade, a história da adaptação humana. Mas essa história vai além da biologia. Ela toca em identidade, diversidade e na forma como compreendemos a nós mesmos. Durante séculos, diferenças físicas foram interpretadas de maneira equivocada. Antes da genética moderna, a ciência não tinha ferramentas para explicar por que populações desenvolviam características distintas. Muitas teorias antigas estavam erradas, algumas perigosamente erradas. Hoje, sabemos que a pigmentação da pele não define capacidade intelectual, valor cultural ou qualquer hierarquia biológica. Ela é simplesmente uma resposta evolutiva ao ambiente. No caso do leste asiático, vimos que múltiplas mutações genéticas surgiram ao longo do tempo, favorecidas por condições específicas como menor radiação ultravioleta, climas frios e mudanças dietéticas. Essas mutações não tinham intenção. Não seguiam um plano. Elas apenas ofereciam pequenas vantagens em contextos específicos. E pequenas vantagens, acumuladas ao longo de milhares de anos, transformam populações. Mas há algo ainda mais impressionante. Apesar das diferenças visíveis entre povos do mundo inteiro, a variação genética total da humanidade é surpreendentemente pequena. Estudos mostram que dois indivíduos de continentes diferentes podem ser geneticamente mais semelhantes do que dois indivíduos da mesma região. Isso acontece porque nossa espécie é relativamente jovem em termos evolutivos. Todos os humanos modernos descendem de populações africanas que viveram há menos de 300 mil anos. Em escala evolutiva, isso é ontem. A pele clara no leste asiático, portanto, não representa uma divisão profunda. Representa uma adaptação superficial a uma base genética amplamente compartilhada. E essa constatação muda tudo. Ela mostra que as diferenças externas são registros ambientais, marcas da jornada humana pelo planeta. Quando nossos ancestrais deixaram a África, não sabiam que estavam iniciando uma das maiores transformações biológicas da história. Ao atravessar desertos, montanhas e tundas congeladas, eles enfrentaram desafios extremos. O corpo respondeu, mudou lentamente, adaptou-se. No norte da Ásia, invernos longos e pouca luz solar criaram pressões específicas. A eficiência na produção de vitamina D tornou-se vital. Genes relacionados à pigmentação começaram a sofrer alterações. Algumas mutações espalharam rapidamente. Outras permaneceram restritas a grupos menores. Com o tempo, o que começou como pequenas variações tornou-se padrão populacional. Mas a evolução não acontece isoladamente. Migrações internas dentro da Ásia misturaram populações. Rotas comerciais antigas conectaram regiões distantes. Impérios surgiram e colapsaram, promovendo o intercâmbio genético. Cada movimento humano deixou marcas no DNA. A história genética do leste asiático é uma rede complexa de encontros e adaptações. E ainda estamos aprendendo. Novas tecnologias de sequenciamento genético continuam revelando detalhes surpreendentes. Amostras de DNA antigo permitem comparar populações modernas com seus ancestrais de milhares de anos atrás. A cada nova descoberta, a narrativa se torna mais rica. Mas talvez a lição mais poderosa esteja no presente. Vivemos em uma era de mobilidade global sem precedentes. Pessoas de diferentes origens se encontram, formam famílias e compartilham genes em escala nunca vista antes. As pressões ambientais que moldaram nossos ancestrais já não atuam da mesma forma. A medicina moderna reduz riscos que antes influenciavam fortemente a seleção natural. A tecnologia modifica nossa exposição ao ambiente. Isso significa que a evolução humana entrou em uma nova fase. Ainda estamos evoluindo, mas sob condições diferentes. Talvez, no futuro distante, cientistas analisem nosso DNA atual e identifiquem novas adaptações emergentes, moldadas por urbanização, mudanças climáticas ou até exploração espacial.